Olá, boa noite. Termina amanhã o prazo para a apresentação de emendas ao projeto que cria a Defensoria Pública de Santa Catarina. A matéria, que está tramitando em caráter de urgência, deve ir a plenário na semana que vem. Amanhã, uma audiência pública vai discutir o assunto na Alesc, na Assembleia. Alguns pontos do projeto ainda são questionados, como o número de defensores que deve atuar no Estado. Parece que o projeto fala em torno de 20 defensores para mais de 290 municípios catarinenses. 293 municípios é pouca coisa, né? A Associação Nacional dos Defensores Públicos, inclusive, emitiu uma nota de repúdio ao teor da proposta. Hoje nós temos aquele convênio, por força de lei estadual, já considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o convênio entre o Estado e o OAB, que atua através da Defensoria Dativa. E vários dativos já pararam de trabalhar e hoje nós estamos praticamente sem uma prestação integral à sociedade de baixa renda, né? A população de baixa renda. Esses pontos polêmicos serão discutidos esta noite aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode mandar a sua opinião sobre o tema no e-mail conversas@tvcom.com.br. Participe também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do Padre Valdir Silveira, que é o coordenador nacional da Pastoral Carcerária. Também está aqui conosco a Débora Maria da Silva, que é do movimento Mães de Maio. Ela vai explicar o que é o movimento daqui a pouco. Está aqui conosco também o vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores, Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Mafezoli, e ainda está aqui conosco também o deputado estadual pelo PT, deputado Dirceu Dresch. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina. Queres, gente nossa, loja da gente, restaurante Ostradamus, ostras depuradas e residencial Apoena. Visite apartamento decorado. Deputado, o que prevê o projeto encaminhado pelo governo estadual, né? Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal considerou recentemente inconstitucional a lei catarinense que prevê essa parceria entre Estado e OAB, criando a Defensoria Dativa, e determinou a criação da Defensoria Pública Estadual. Qual é o teor do projeto do governo que está na Assembleia? Boa noite. Boa noite. Igor, boa noite a Débora, boa noite também ao Padre Valdir, ao Antônio, que é da Associação dos Defensores Públicos, e a todos que nos acompanham. Primeiro, Igor, ressaltar o importante movimento que também se criou em Santa Catarina, né, da participação da sociedade. Tanto é que entrou um projeto de iniciativa popular com mais de 50 mil assinaturas, um abaixo-assinado, que a Constituição catarinense permite que a sociedade encaminhe projetos. E foi encaminhado este projeto, que tramita hoje, ainda está na Assembleia, que já previa 300 cargos de defensores públicos naquele projeto de iniciativa popular, né? Depois desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, né, o Estado, então, é obrigado a criar a Defensoria Pública. O que prevê esse projeto? O projeto prevê, né, tanto a emenda constitucional número 3, quanto o projeto de lei complementar número 16, implantará e normatizará a organização e funcionamento da Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina. Sim. O que nós, na verdade, Igor, estamos levantando como polêmica no projeto? Primeiro, o projeto ele estabelece regras que ferem a autonomia funcional. Ele não tem autonomia funcional, administrativa, orçamentária. Entendemos que isto fere o artigo 2º da Constituição Federal, né? Segunda questão, a estrutura apresentada pelo projeto de lei 16, o projeto já
ele já reduz muito, no caso, são somente 20 cargos de primeira instância de criação de 20 cargos de defensor público. Muito né? Quando já o projeto de iniciativa popular já falava em 300, que era o mínimo que Santa Catarina precisa. Né? E outra questão é o sistema proposto é centralizador e possível de influência política. Esta é uma grande questão, porque o que a gente está percebendo aí, que o projeto mantém a OAB de Santa Catarina como principal gestora do sistema de defensoria pública. Então nós não estamos criando mudança, nós estamos criando um órgão, de fato, que cumpra um papel que nós entendemos que é fundamental, porque o Estado ele tem instrumento, tem Ministério Público, tem Tribunal de Justiça, tem vários órgãos para condenação do cidadão, mas nós não temos um órgão de defesa, que é essa grande discussão que nós estamos levantando para a defensoria. O próprio nome já diz, defensoria pública, defender o cidadão também, principalmente, você falava, do cidadão de baixa renda, mas não só necessariamente, é um direito do cidadão ter alguém que o defenda. Quando ele é acusado, né? Quando ele está, sei lá, já na prisão... Acaba sendo de baixa renda porque aquele que tem dinheiro contrata um advogado. Exatamente. Isso normalmente tem ocorrido. Mas não que a gente queira uma defensoria... Mas é para todos, né? Só, para todos. Mas principalmente quem mais sofre é aquele de baixa renda que não tem direito de pagar um advogado. Sim. E agora nós temos mais um gargalo. A Defensoria Dativa, que serviu tantos anos, nós não vamos criticar aqui, sim. Né? Que teve o seu papel importante. Teve o seu papel, sua importância... Agora, anos e anos já vem se arrastando uma dívida imensa, né? E nós não sabemos nem certo quanto é. Estima-se aí em 90 milhões, estima-se aí que o custo é de 3 milhões por mês, esse convênio, mas ele não está claro isso para a própria sociedade catarinense, já é um custo que o Estado paga. Mas deveria estar, né? Porque nós temos lei de acesso à informação, lei de transparência, deveria estar claro, né? Exatamente, mas não está, nem para nós deputados está muito claro essa situação, como isso se dá, é gerenciado pela própria OAB, uma parte fica para a OAB, então também temos nossas questões aí que precisa ser levantado. Então, o que nós, de fato, questionamos no projeto e que precisa mudar é justamente essa perspectiva de gestão administrativa, recursos que nós vamos depender cada ano só de um orçamento que o Estado vai colocar à disposição. A questão principal é a autonomia administrativa e o número de defensores. Exatamente. É isso, né? São as questões centrais na nossa avaliação. Perfeito. Qual é a opinião do senhor, hein? Porque há um período de transição, imagino, né? Não dá para parar simplesmente do nada o serviço dos dativos. Repito, a Defensoria Dativa, creio que todos concordam, ela prestou um serviço importante no Estado, né? Na medida em que não tinha nada, e há capilaridade, enfim. Mas como é que se dá esse período de transição? Porque com 20 servidores públicos na linha de frente, apenas 20 defensores públicos, para cobrir mais de 290 municípios, é muito pouco, né? Então, na verdade, não há esse período de transição. Você não consegue fazer uma transição de um modelo para outro se o outro vai ter 20 defensores ou 60 no máximo ao longo de alguns anos. Transição se dá e é necessária, é imprescindível, quando você consegue prever, a partir da lei, não só dela, mas a partir dela, uma transição gradual para uma instituição nova, com número de profissionais suficientes para exercer aquelas funções. Eu apontaria mais um outro problema no projeto, que aí demonstra, na verdade são 2 pontos que demonstram muito claramente que não há um interesse claro, não houve interesse claro em fazer essa transição e dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que, logo no começo da lei, tem um parágrafo que diz: a atuação da Defensoria Pública não prejudicará a advocacia privada. Esse é um texto de lei absurdo, para não usar uma palavra mais forte. Qual é o sentido disso? Qual é a utilidade dessa frase? É como se você fosse anunciar a criação de um hospital público e deixar claro, consignado na lei, que aquele hospital público não vai prejudicar a medicina privada. Não faz sentido nenhum para nós. Algum sentido deve ter para quem propôs isso. Mas você acha que traz alguma implicação legal? Não traz. Não traz totalmente desnecessário, mas eu acho que serve mais como uma declaração de princípio. Para que você está fazendo aquela lei? Sim, claro. E um outro dispositivo da lei ligado a esse é prever, também de uma forma
inédita, nenhuma lei no Brasil diz isso, que poderá ser atendido pela Defensoria Pública o cidadão que ganha até um salário mínimo. Então ele está colocando o limite de renda na lei. Nenhuma Defensoria Pública, nem a lei nacional, nenhuma dos estados tem, porque essas situações são muito variadas, né? Tem pessoas que ganham, do jeito que está proposto, a pessoa que ganha 2 salários mínimos tem condição de pagar advogado. Não vai poder ser atendido pela defensoria e vai ter que dar um jeito. E não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Né? A maioria das defensorias no Brasil todo trabalham com um limite de 3 salários mínimos e é um limite variável conforme a situação familiar. Então se considera se a família é muito numerosa, se tem uma pessoa com deficiência na família, ou uma pessoa idosa. Mas não como regra estanque, né? Uma regra estanque, você vai cometer injustiças a rodo. Entendi. Débora, explica pra gente. De que forma a Defensoria Pública em São Paulo te ajudou e o que é o movimento das Mães de Maio? Boa noite. Boa noite à mesa e boa noite a todos. O movimento Mãe de Maio, ele surgiu após uma semana de mortes cometida por retaliação da Polícia do Estado de São Paulo. Eu sou mãe de vítima e eu que fui a que formei esse movimento. Nós não se curvamos para o Estado porque a gente sabia, porque quem estava por trás das mortes eram os paramilitares e os próprios militares para se vingar dos ataques que ocorreram, que eles sofreram. Só para lembrar que a gente está falando de 2006, depois daquela onda de ataques do PCC, e num prazo de 10 dias a polícia de São Paulo e outros supostos grupos, enfim, em conflitos, em confrontos, em abordagens, acabaram matando quase 500 pessoas. É isso? Na segunda pesquisa que a Universidade de Harvard fez e apresentou em maio de 2011, apontou mais de 600 pessoas, porque nós temos vários jovens desaparecidos. Então nós montamos esse movimento Mães de Maio, conhecido como Mães de Maio, as mães que não se curvaram para o Estado. Os inquéritos, teve inquérito até arquivado no próprio ano de 2006, que foi uma grávida de 9 meses. Foi bem complexado, bem emblemático esses crimes, que a gente não tem o nome de crime do PCC como o Estado denominou. Nós exigimos que todos chamem crime de maio, porque foi um crime cometido no período que antecedeu o Dia das Mães, como depois do Dia das Mães. E as mães elas vêm travando uma batalha muito grande junto com a Defensoria. A Defensoria foi fundamental para nós. No começo, a gente quebramos muita cabeça correndo atrás do convênio. Agora nós vamos tocar um pouco no assunto do convênio. Então, qual convênio? O convênio que a Defensoria tem junto com a OAB. Em São Paulo? Em São Paulo. Muito rápido. Os crimes foram em maio de 2006, a Defensoria Pública foi instalada em maio de 2006. Então, naquele momento, logo depois dos crimes, a Defensoria tinha 87 defensores que haviam optado na carreira de procurador, só. E o resto que funcionava era o convênio, com a OAB, nos modelos da Defensoria da Ativa de Santa Catarina. Sim. Aí vocês deram isso que ela está se referindo. Para os familiares. Então, aí acho que a dona Débora pode contar isso melhor. A gente batemos na porta de vários, a Defensoria ela faz o sorteio, é por ordem, e nós fomos vítima, A gente não conseguimos encontrar uma porta aberta e a gente sofremos tipo de um sarro, na época. Se vocês pagassem, a gente reclamava porque a gente ia na porta do advogado, ele nunca estava, provavelmente para mim atender no meu caso, e das outras mães não foram diferentes. E nós escutamos na própria ordem, a Seção Santos, a gente escutamos da boca de um dos advogados da ordem falando que se a gente tivesse conseguido pagar esse advogado, com certeza as portas estavam abertas. Então, a gente não entendia o que era uma defensoria,
E, enfim, depois que nós entendemos de fato, se aprofundamos e vimos o que é uma defensoria, são pessoas sérias, pessoas comprometidas com as populações empobrecidas. Tá, mas o que aconteceu? De que forma eles conseguiram atuar em defesa das mães? Sim, eles entraram primeiro com o pedido indenizatório, reparação de danos morais. Sim. Né? E também junto com o pedido de federalização, a transferência de competência, porque quando a Defensoria ela teve conhecimento dos crimes e começou a atuar, a maioria dos crimes já estava sendo arquivado. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, eles não tiveram como muitas pernas, porque já estava a maioria arquivado, né? Foi rolando esse vai e volta da gente bater na porta dos advogados. Daqui a pouco a senhora vai explicar o caso do filho da senhora, que tinha um trabalho com carteira assinada, enfim, daqui a pouco a senhora explica. Só uma complementação quando ela fala da ação contra o Estado, né, da Defensoria Pública. O nosso projeto tem um outro problema, que ele restringe a atuação da Defensoria Pública contra o Estado, né? E isto, na nossa avaliação, também é inconstitucional, né? Padre, a importância de um advogado, né, de um defensor público concursado em defesa dos mais pobres. A nossa experiência da pastoral carcerária em nível nacional, temos trabalhado esse tema. Onde existia convênios da OAB para defender pessoas pobres, sistema prisional, e quando passou a ter defensoria pública, a diferença é grande. Dos convênios, em média, 80% dos presos que eram condenados passaram a ter defesas de qualidade e ser absolvido. Mostra a diferença de trabalho aqui. Quando você tem de convênios de OAB, a qualidade do trabalho era péssima. A possibilidade da pessoa ser condenada era grande. E com o defensor público, que é de qualidade. Então, nós queremos que a pessoa pobre também tenha uma defesa de qualidade, já que não pode pagar no particular que garantia a sua defesa, pelo menos que o Estado garanta essa defesa. É um compromisso nosso de pastoral carcerária a nível nacional. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo a Defensoria Pública Estadual, que deve ser criada por força de lei, imposta pelo Supremo Tribunal Federal, a Santa Catarina. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está debatendo o projeto que cria a Defensoria Pública Estadual. O governo do Estado encaminhou o projeto, aliás, o governo foi convidado aqui para debater esse assunto e não encaminhou nenhum participante. Mas o governo do Estado encaminhou o projeto para a LESC e prevê a criação de 20 defensores públicos estaduais. Os defensores do movimento pela Defensoria Pública Estadual dizem que é muito pouco. Inclusive já tem um projeto de iniciativa popular que prevê 300 defensores públicos estaduais. Nós temos 293 municípios, imagina, 20 defensores para cobrir todo o estado, convenhamos que é muito pouco. Eu queria saber do senhor o seguinte, não dá para... porque será que é ceticismo demais meu o fato de uma constatação que com 20 defensores a gente não vai conseguir resolver o problema, longe disso. Agora, esquecer completamente o trabalho da Defensoria Dativa, será que não é um tiro no pé também? A gente não poderia ter um modelo híbrido, com os dois trabalhando de forma autônoma, independente, juntos? Não. O Supremo Tribunal Federal foi muito claro no julgamento da ADIM, da Defensoria Dativa no estado de Santa Catarina, e no mesmo mês de março, no julgamento de uma ADIM contra o convênio que, por lei, a Defensoria Pública de São Paulo tinha que manter com a OAB de São Paulo. E deixou claro nos dois julgamentos que a Constituição Federal determina que a assistência jurídica integral e gratuita à pessoa carente seja feita pela Defensoria Pública. Tá, mas nesse ato de tempo aí, até então, a criação de todos os cargos e tal, a população pobre não vai ficar sem atendimento? Então, o que eu ia complementar é o seguinte, nesses dois julgamentos o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, convênios são possíveis,
eles são possíveis desde que temporários e suplementares. Um convênio, como existia aqui na Defensoria Dativa, que era permanente, e como a proposta na lei acaba mantendo isso, não é válido. Se isso passar, o Supremo Tribunal Federal vai ser questionado novamente. Não, o que é o permanente? A gente está partindo da estaca zero agora, então. Então, mas aí você tem que ter, se você projeta a criação e a instalação efetiva de uma instituição, com o preenchimento gradual de cargos, no número suficiente para atendimento no estado todo. Nem que isso demore 10 anos. Isso é temporário, porque você tem um começo, um meio e um fim. E aí, o convênio, neste cenário, ele é razoável, ele é compreensível. Com perspectiva, né? Tendo uma perspectiva. E ele é, obviamente, desejável, porque ninguém propõe se encerrar o atendimento e deixar as pessoas carentes sem nenhum atendimento. Claro, eu entendi. Se você cria uma perspectiva, de repente, vou criar 20 cargos agora, no ano que vem mais 40, depois do primeiro semestre, daqui a 2 anos, mais 50. Exatamente. E aí você vai criando um modelo híbrido até cobrir todo o Estado com os defensores públicos. Aqui talvez o maior problema é justamente que a Defensoria Pública iria gerenciar todos esses convênios, né? Essa que é a confusão que o projeto traz. Por exemplo, o Estado poderia fazer um convênio, então, direto, cria a Defensoria Pública, que vai fazer o seu trabalho, e faz um convênio transitório com a OAB, né? Não a própria Defensoria Pública ser um órgão que no projeto fica muito claro para gerenciar os convênios com a OAB nas regiões. Agora, deputado, é o seguinte, o Estado vai dizer assim, agora já é galinha morta, como se diz, né? Porque o Supremo já decidiu, né? Mas o argumento até então do Estado era o seguinte: não, a Defensoria Pública tem capilaridade, está nos 293 municípios. A Defensoria Dativa tem capilaridade, está nos 293 municípios e é mais barato. É mais barato. Aí eu quero saber sobre orçamento. Hoje, inclusive, eu estava conversando com o doutor André Andujar na CBN Diário, programa que eu apresento hoje à tarde, no Notícia na Tarde, e ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em Santa Catarina. Aí que eu quero tocar no ponto. Porque nós temos vulnerabilidades, carências sociais em todas as áreas, né? Principalmente na saúde. Ele me dizia assim, o Hospital Infantil, que é o único hospital referência que nós temos aqui, público, Hospital Infantil, ele foi inaugurado na década de 80 com 184 leitos aqui em Florianópolis. 80 leitos estão desativados por falta de pessoal. O tomógrafo está quebrado há 21 dias. O ultrassom fica numa sala que quando chove tem goteira, pinga no equipamento, não dá para usar. O equipamento que é o intensificador de imagem, que é utilizado para cirurgias, enfim, está quebrado há 6 semanas, inviabiliza as cirurgias. O Estado com tantas carências, aí eu retomo aquele argumento. Sim, mas então vamos fazer a Defensoria Dativa, porque eu não tenho dinheiro aqui para contratar 300 advogados se eu posso pagar menos com a Defensoria Dativa. Como é que se lida com o orçamento aqui? Mas desculpa aqui uma pergunta. Se a Defensoria Pública foi criada em estados pobres do país, tinha dinheiro para isso? Santa Catarina não é um estado tão pobre assim. Por que não tem dinheiro para a saúde da população pobre e para atender, criar cargos, defender as pessoas pobres? Se o Nordeste todos já tem Defensoria Pública, por que não tem dinheiro para essa situação? Talvez, não tendo para a população pobre, o hospital tem que procurar hospitais particulares. Não tendo aqui dinheiro para financiar a questão da defesa do pobre, tem que criar advogados que fortalecem os convênios. E advogados particulares. Aqui parece que tem um interesse político muito grande de não dar privilégio a nenhuma classe mais vulnerável da sociedade. Está bem claro essa questão. Eu concordo com os senhores, mas como está todo mundo a favor, eu tenho que fazer o contraponto aqui, tá? Sim. Mas mesmo assim, o nosso IDH é bem melhor do que... claro que é uma situação super complexa, né? Mas o nosso IDH é muito melhor do que... Sergipe, do que Maranhão, do que Piauí, do que os estados todos do Nordeste. Sim. Então, desculpa, essa defesa, essa justificativa que não tem nenhum fundamento. Que não tem orçamento para isso. Quer dizer, nós não queremos investir na população pobre do Estado. Queremos dar, sim, mecanismo de manutenção para que os órgãos estatais, como OAB e como saúde particular, tenham privilégio. E tem outro detalhe também, que é fundamental aí, em termos de
de atendimento e de qualidade do atendimento. A Defensoria Pública, o trabalho desempenhado por ela é totalmente diferente dos advogados conveniados, que inclusive só ganham se proporem uma ação. Então, só ganham no litígio, né? Só ganham no litígio. A Defensoria Pública, por lei, ela deve, em primeiro lugar, educar em direitos. O que é isso? É ensinar a população carente os seus direitos para que as pessoas mais bem informadas não sejam ludibriadas, não sejam enganadas numa compra de algum bem, nas suas relações pessoais, na hora de comprar um terreno para construir uma casa, e aí sim precisar entrar com uma ação na justiça depois. Que muitas vezes não resolve o problema. Né? Pessoas vítimas de estelionatário na compra de um terreno perdem a economia, os 10, 20 mil reais que juntaram na vida toda. Então, esse é um trabalho que advogado convidativo não faz. Depois de ensinar direitos, tem um trabalho de orientação preventiva, que é aquilo que a pessoa com recursos, ela sempre consulta um advogado. Tem até adesivo, consulte sempre o advogado. Que é, eu vou comprar uma casa, ou eu quero me separar da minha mulher. Eu vou a um advogado e peço orientação. Como é que eu devo fazer? Quais são os meus direitos, meus deveres? Tal? Como é que eu faço para comprar uma casa de direito sem ser ludibriado? Tal. Os advogados ativos não fazem isso. E a Defensoria Pública faz, o que previne conflitos. Tendo surgido o conflito, ainda assim, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública é muito diferente. Por quê? Por lei também. Nós prestamos atendimento interdisciplinar com psicólogo e assistente social na análise de cada problema que a pessoa traz. E quando o problema é repetido, atinge um grupo grande de pessoas, nós utilizamos o instrumento da ação coletiva, que os advogados conveniados também não fazem. Além da questão já mencionada por você, da seleção para o concurso público e da dedicação exclusiva. Um outro detalhe que eu acrescento para dizer, os defensores públicos trabalham exclusivamente para a Defensoria Pública 8 horas por dia. Então, o volume de trabalho que eles dão conta, o número de ações que eles podem propor ou defender, o número de audiências a que eles podem comparecer, ou numa audiência, ou numa ação coletiva, representar centenas de pessoas ao mesmo tempo, produz uma economia em larga escala, né, que compensa um número maior. Você fala, 300 defensores é um número grande, é uma estrutura grande para o Estado. Mas, como disse o padre Valdir, você tem estruturas são necessárias. A efetivação de direitos custa dinheiro. Sim. Né? Você deve maximizá-los e fazer da melhor forma possível. E por tudo isso, e vários exemplos práticos que a gente pode mencionar depois, a atuação de defensores públicos é mais econômica do que a manutenção de convênios. E outra coisa, eu acho que é a primeira instituição, talvez democrática, que se cria no estado de Santa Catarina. Porque a sociedade civil participa da defensoria pública. Tem um controle social dessa instituição. De que forma? Por exemplo, uma forma criada por lei é a própria ouvidoria externa da Defensoria Pública, que é pessoas da sociedade civil que são apontadas e junto com a ouvidoria tem um conselho da ouvidoria que é da sociedade civil de todo o estado que deve atuar aí dentro. Não só para fiscalizar, mas também para criar audiência no Estado, para definir o trabalho e o rumo da defensoria, quais são os grupos mais vulneráveis da sociedade que merecem atenção. É assim que está acontecendo pelo país, onde está dando certo? Por exemplo, eu participo num conselho de ouvidoria da defensoria pública também, representante da sociedade civil. Bacana. E já é o 3º, 4º comando de São Paulo de ouvidoria externa que nós atuamos. Você define prioridades, área de atuação. A atuação toda e cobramos também todo o isso. trabalho. Então, se nós temos muita instituição ainda no país, como a própria lei que começou a criar isso com a Constituição brasileira, para ser instituições democráticas. Mas, no fundo, são instituições que mantêm uma certa ditadura. Fechadas. Criada por Estado, sem nenhuma participação da sociedade civil. Sim. E a defensoria pública, além dela formar a pessoa nos seus direitos, dá abertura para também já atuar nas políticas internas. O seguinte, a dona Débora que está aqui conosco, ela é do movimento Mães de Maio e teve ajuda da Defensoria Pública no estado de São Paulo. O filho dela foi morto, já está provado que foi pela polícia? Sim. Já está provado isso. Só para explicar o caso então, 2006, o filho da senhora era um trabalhador com carteira assinada, estava voltando para casa, foi abordado pela polícia, a moto dele acabou a gasolina, foi até o posto de gasolina e foi assassinado, é isso? Sim, eles abordaram ele, né? E depois que ele se retirou do posto, ele estava esperando ele, porque ele morreu de capacete, né?
quem matou sabia quem estava matando, né? E, enfim, mas o Estado, ele reconheceu, né, que foi culpado pela morte dele, e foi muito bem elaborado a sentença do TJ, que ele agrega também a omissão do Estado em saúde, educação. Foi muito mal, foi uma coisa linda de ver o relatório que ele faz, né? Então eu fiquei muito agraciada pela minha defensoria. A defensoria é da população, a defensoria ela é nós temos o controle da defensoria. Eu participei das duas conferências da defensoria. A primeira conferência da defensoria, mais de 70% das propostas foram complementadas, entendeu? Então, a defensoria é transparente e continua sendo transparente até o dia de hoje com o movimento Mãe de Maio, porque nós temos outras ações, né? Está sendo julgada, e eu acredito que o acórdão de vai servir de jurisprudente para outras ações, e nós vamos ter êxito sim, porque a defensoria, eles têm um carinho assim muito especial de lidar com a população empobrecida, ou então com a população carente, porque as Mães de Maio também, ela participa das formações dos defensores, entendeu? Elas dão assim incentivo para poder os defensores lutar pela causa da população, né, mais vulnerável. Muito bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco eu quero saber o resultado nacional nas diversas atuações das defensorias públicas estaduais, onde nós temos vitórias em nome da sociedade, da população mais pobre. Vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, discutindo a Defensoria Pública. Defensoria Pública, o projeto que cria a Defensoria Pública Estadual, está tramitando na Assembleia Legislativa, e isso é uma imposição do Supremo Tribunal Federal, porque Santa Catarina tinha aquele convênio com a OAB, que criava a Defensoria Dativa. Essa lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a criação de concurso público no Estado. Aí o Estado apresentou um projeto para criar 20 cargos de defensores públicos estaduais para um Estado com mais de 290 municípios. E aí, é o suficiente? É isso que a gente está discutindo aqui. Onde nós temos grandes vitórias para a sociedade, acima de tudo para os mais pobres, padre, fruto da ação da Defensoria Pública pelo Brasil. Quais foram essas vitórias? Nós temos, assim, podemos ver em várias partes do país, quer seja para a questão da criança, da moradia, para várias populações, povo até de rua também. Podemos citar isso, né? Na defesa. Temos estados que a defensoria, o quadro é pequeno. E é bom ressaltar aqui que o único estado que ainda resiste para não criar é Santa Catarina. É a lanterna do país, temos defesa da pessoa vulnerável, é Santa Catarina. Isso é bom ressaltar. Nós temos a defensoria em alguns lugares mais recentes, como São Paulo, foi criado em 2006, no início de 2006, por aí, para cá, e acompanhamos várias vitórias. Por exemplo, para a camada prisional, hoje, aquelas pessoas que ficaram esquecidas por muitos anos nos presídios, por ser pobre, hoje a maioria já tem de imediato acesso a um defensor público. Agora, deve ser até de 24 horas, talvez, já tenham acesso. Então, grandes pessoas que iriam ficar, pode ser nos presídios, em todo o estado, hoje, alguns casos ainda continua tendo dificuldade, porque o número de defensor público ainda é pequeno. Mas já reduziu bastante esse espaço e tempo e direito das pessoas. Isso eu digo em todo o estado que a defensoria pública está acontecendo. Queria citar um exemplo de atuação, e que não é reconhecido, de atuações exitosas, não é reconhecido por nós, defensores, mas reconhecido com o Prêmio Inovari, né, que é um prêmio famoso dado pelo Instituto Inovari, patrocinado por várias empresas, entre elas a Rede Globo, há alguns anos,
que premia experiências exitosas na área da justiça, seja de juízes, promotores, defensores. No ano de em 2012, o processo está aberto agora, a premiação acontece no final do ano. No ano passado, em 2011, a experiência premiada foi uma experiência de um defensor público no Ceará que não entrou com ação nenhuma. Ele, extrajudicialmente, administrativamente, ele conseguiu, porque foi procurado por várias pessoas que tinham um problema para pagar a conta de luz quando tinham doentes em casa. Então, hoje é uma tendência, né, do tratamento de saúde você tentar deixar em casa o maior número de pessoas, deixar só internada aquela que é estritamente necessária. E aí o Estado, né, os hospitais até fornecem o equipamento porque a pessoa fica perto da sua família. Tudo. Humaniza, né? Humaniza. Só que com os aparelhos em casa, ligados 24 horas, a conta de luz estoura. Explodiu. E é uma empresa privada, a concessionária de energia elétrica, e estava cobrando, várias famílias reclamando disso. O defensor público recolheu essas informações, cadastrou as famílias, procurou a empresa e discutiu com ela um acordo, né, um termo de ajustamento de conduta, que gerou a aplicação de uma tarifa especial para as famílias que comprovadamente tenham doentes em casa, que a tarifa subiu por conta disso. Então, as famílias procuram a Defensoria Pública, apresentam a justificativa, o laudo médico, e ele leva e elas começam a pagar a tarifa. Bonito esse trabalho aqui. Nós lançamos a Pastoral Carcerária em 2010 um relatório sobre todo o sistema prisional no país, onde a Pastoral acompanhou denúncias e fez todo o encaminhamento de denúncia. Hoje, esses fatos se passam mais para a Defensoria Pública apurar. E como eles têm agora também o direito também de inspeção nos presídios, nós temos que dizer que isso reduziu bastante em várias partes do país, onde a Defensoria Pública está atuando, junto ao sistema prisional. Bom, aqui eu tenho a advogada Daniela Félix. Ela diz assim, ó: parabéns pelo debate, ok, obrigado, Daniela. Tanto se fala em que a Defensoria da Ativa é mais barata, mas este argumento, ao meu ver, é falso. Como mesmo disseste no início do problema, e corroborado com a fala do deputado Dirceu Dresch, há uma dívida que sequer se sabe o valor. Como a Defensoria da Ativa na área penal que sou, como defensora da Ativa na área penal que sou, sei que trabalhamos muito com demandas extremamente extenuantes e complexas e recebemos migalhas repassadas pela OAB anualmente. Sendo que a OAB, só para administrar uma lista, percebe a importância de 10% do que é repassado. Nós fizemos o convite também para a OAB participar deste debate. A outra questão que não foi levantada, mas os advogados dativos não têm legitimidade para propor ações coletivas ou difusas, como, por exemplo, ações civis públicas de proteção à coletividade ou de proteção coletiva. Exemplos, por exemplo, de alguns abusos, imagino, né? Questões de saúde, né? Questões de moradia, defesas contra... Agora nós estamos tendo um problema pelo Brasil, em vários lugares do Brasil, com as obras dos grandes eventos, Copa do Mundo, e no Rio de Janeiro, além da Copa do Mundo, a Olimpíada em 2016. Sim. O despejo forçado de pessoas de várias regiões para construir obras, principalmente obras viárias. São centenas, às vezes milhares de famílias estabelecidas naquelas áreas há muitos anos, em que a defesa individual do direito delas, uma defesa que vai ser feita perante o Poder Judiciário, que vai decidir a questão, se elas têm que sair ou não. Mas a pessoa tem que ter o direito básico de ser defendida, de poder apresentar a sua versão, seus documentos, suas provas. Se você fizer com um advogado para cada família, você não resolve o problema daquela coletividade. Com uma ação coletiva você tem mais eficácia nessa atuação. Queria aproveitar a pergunta da doutora Daniela para apontar uma questão também interessante. Muito se contrapõe essa coisa de que a Defensoria Pública vai tirar mercado dos advogados e que desrespeita ou não reconhece o trabalho dos defensores dativos. A Defensoria Pública, né, em todos os lugares onde ela foi instalada, ela é uma nova oportunidade de trabalho para bacharéis em direito. Né? Muitos advogados dativos, vocacionados, podem prestar à Defensoria Pública e passar, com dedicação exclusiva, bem remunerados, fazer nós isso. Nós temos 20 vagas.
A ideia é 20 vagas. Isso é outro problema. São 20 vagas. E os dativos hoje são quantos mil? Sei lá quantos. Aqui no estado, bem mais que mil. Mais de mil, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui a edição desta terça-feira do Diário Catarinense. Vamos ver o que o DC nos traz nesta terça-feira. Está aqui, ó. O projeto prevê mais 16 benefícios para trabalho doméstico. Falta equipe para ajudá-los. Olha os pinguinzinhos ali, ó. Na capital, candidatos com um bolso reduzido. Pico da Neve, Morro da Igreja, gera disputa. Foragidos, DEIC prende grupo que atacava caixas. O pessoal estava sem ter o que fazer, né? Foi para casa, porque não tem dinheiro nos caixas eletrônicos, em função da greve dos transportadores de valores. Os caixas eletrônicos estão sem dinheiro. Amanhã, bem cedinho, em todas as bancas, o nosso Diário Catarinense. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero saber ainda do deputado Dirceu Dresch, como é que se administra a questão do orçamento. Já que o projeto de emenda popular, né, de iniciativa popular, ele prevê 300 vagas. O governo quer oferecer 20 vagas. E aí? Dinheiro da onde? Olha, esta é uma questão importante no processo, no projeto. Nós temos aqui, o padre Valdir fez um questionamento. Bom, dinheiro para quê e para quem? Na verdade, nós estamos aqui acompanhando em Santa Catarina um enfraquecimento da política pública do Estado. Isto é estratégico. É uma ação do governo do Estado, do governador Raimundo Colombo, enfraquecer a política pública e terceirizar serviços. Isso na área da saúde, por exemplo, o repasse dos hospitais, o CEPAM, né, que trata a questão do câncer, outras áreas de saúde já foram repassados para organizações sociais, né? Nós temos a terceirização da inspeção sanitária de alimentos, terceirização do serviço de inspeção veicular no Estado. Então, há em curso, padre Valdir, em Santa Catarina, uma estratégia do Estado sair fora da política pública, enfraquecer essas políticas públicas, prestar menos serviços, com isso abrindo mão de impostos, né, isentando, renunciando receitas e tal, pelo Estado afora. Um terço, né, da nossa receita está sendo renunciado pelo Estado. Então, é óbvio que vai faltar dinheiro em várias áreas, mas esta é uma estratégia de Estado. Então, mas não é o que o governo federal faz também? Esta questão da saúde, por exemplo, tu pode fazer isso temporariamente em algumas áreas, agora aqui já está virando. Linha branca, né? Carros, é o que o governo federal tem feito. Sim, então. Nós concordamos com isso, em algumas áreas tem que ter feito. Agora, em Santa Catarina há um excesso, e aí acontece isso, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, né? Cria 36 secretarias regionais, tinha um custo de mais de 300 milhões por ano, né? Só para manter Quantos ministérios tem o governo Dilma, deputado? Nem eu sei mais. Mais de 36, não? Criar ministérios para atender uma função social no Brasil é uma situação. Criar, por exemplo, o Ministério da Pesca para cuidar de uma área estratégica de desenvolvimento, que isso se paga. Agora, criar secretarias regionais para fazer política, né, politicagem muitas vezes, né, usar o dinheiro público para manter essa máquina, é uma questão de opção. Se você quer atender a população de baixa renda, a população pobre, o Estado prestar serviços sociais é uma situação. E o custo da Defensoria da Ativa em Santa Catarina também tem que ser muito questionado, né? O que custa mais caro? Uma Defensoria da Ativa como ela está sendo feita, inclusive hoje não tem mais, porque os advogados não querem mais não atuar, porque não estão recebendo, né? Ou uma Defensoria Pública, que tem uma estratégia de desenvolvimento de defesa do cidadão e tal, de botar menos processo no judiciário, porque ali tem que aumentar o Tribunal de Justiça também, tem que aumentar os juízes, tem que aumentar os desembargadores para poder julgar todos esses processos que vão abarrotando o nosso Tribunal de Justiça. Então, essa questão do custo, ela é muito relativa, isso precisa ser discutido. E olha, nos debates que a gente vem fazendo, nós vamos justificar, inclusive amanhã isso deve vir para a audiência pública, inclusive por isso que é bom a audiência pública, para discutir essa questão do custo-benefício para a sociedade, principalmente a população de baixa renda, que hoje não está sendo atendida no Estado. E o outro problema, Igor, muito sério, é a urgência desse processo. Nós temos amanhã a primeira audiência pública, né? Semana que vem esse projeto já é para ser votado. Com a maioria que o governador tem na Assembleia, 31 deputados de 40,
nós vamos amanhã tentar trabalhar um debate mais profundo com o parlamento para a gente poder mudar essa lógica do projeto que está aí. Porque se aprovar o projeto que está aí, com certeza a sociedade não vai... É um faz de conta daí. É um faz de conta. De fato, é um faz de conta e nós não podemos aceitar isto. Okay. Né? Que se brinque com milhares de catarinenses, milhares e milhares de catarinenses que precisam do Estado para defendê-los, ajudá-los a se defender, inclusive. Ok. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, falando sobre a Defensoria Pública Estadual, que será criada. A gente não sabe o tamanho dela. O governo do estado apresentou um projeto para a criação de 20 cargos de defensores públicos. Há uma iniciativa popular para a criação de 300 vagas. Nós temos mais de 290 municípios, 293 municípios. Nós temos também, até é interessante explicar isso, né? Santa Catarina é um dos únicos estados da União que não possui a sua Defensoria Pública Estadual. Nós temos a Defensoria Pública da União. Doutor André, aqui e tal, são uns 15, eu acho, no estado todo, né? Acho que não chega a isso no estado. É muito pouco, é muito pouco. Qual é a atuação dos defensores públicos da União? Também atende a população de baixa renda. Sim. Eles seguem essa divisão, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos Estados, segue a divisão do Judiciário. Né? No Brasil você tem competência da Justiça Federal e das Justiças Estaduais. Na Justiça Federal ficam todas as causas que têm interesse da União. Então, todas as causas previdenciárias, INSS, pensão, aposentadoria, todos os benefícios, auxílio, doença, é discutido na Justiça Federal. Só daí já fica evidente a importância da Defensoria Pública da União. Sim. Além das questões que estão na Justiça Federal também, que é a Justiça Trabalhista, né? E as ações que envolvem órgãos públicos federais, também questões de saúde, fornecimento de medicamento, de tratamentos especiais de saúde, os problemas com financiamentos dos bancos federais, da Caixa Econômica, né? Por muito tempo, né? Quase todo o financiamento habitacional do Brasil teve no sistema financeiro da habitação na Caixa Federal. E muita orientação também, né? Muita orientação também, né? Sim, sim. Então, prevenção, né? O número, aproveitando a oportunidade também, deixar claro que a Defensoria Pública da União no Brasil ainda é incipiente. O número de defensores é totalmente insuficiente para o atendimento em todas as sessões judiciárias da Justiça Federal pelo Brasil. Houve um acréscimo significativo, triplicou o número de defensores nos últimos 8 anos, mas ainda está muito longe do necessário. 170 em todo o país. 170 em todo o país. O senhor é catarinense, vive em São Paulo. Sou catarinense de Antônio Carlos, minha família é daqui. E coordena um movimento que tem uma importância muito séria no Brasil, né, que é a pastoral carcerária. E a gente lida com muita hipocrisia essa questão dos presos no Brasil. Nós temos uma população de quase 500 mil presos no Brasil. Ou passou já no final do ano passado, 514 mil, só no fechado, né? Sem considerar as penas alternativas. E a sociedade, em uma linha geral, acredita que prendeu não é mais problema nosso, né? Tem que sofrer, tem que apanhar, se bobear não precisa nem da comida. Esse é o sentimento vingativo, né? Exato. Que já está provado que não está certo. Porque nós temos uma residência maior de mais de 85%. Aqui em Santa Catarina é residência de 83%, 85%. Quer dizer, esse modelo nosso está falido, né? Reconhecido por todo mundo que é um modelo altamente caro, prejudicial à sociedade, à própria vítima, porque quem paga a prisão é a sociedade brasileira, e o custo de um preso mensal corresponde a um custo de faculdade, mensalmente. E você coloca para se educar para o crime que você falou, a residência aumenta cada vez mais. E conforme foi criado as leis mais rigorosas, penas mais longas como os crimes hediondos, é justamente desses locais que saem as maiores violências. E quem fica nesse presídio sai muito mais violento ainda para a sociedade brasileira.
Pois é, e até aqui em Santa Catarina estima-se que a situação seja melhor do ponto de vista de revisão penal, né, dos processos, mas os dados nacionais dão conta de que tem muito preso que já cumpriu pena, que segue preso, ou seja, revisão de processos, né? Eu imagino que nessa área a Defensoria Pública age de uma forma muito importante também. Né? O que a Defensoria Pública tem tratado na questão da acolhida e também já algumas questões do país já se coloca, hoje a grande discussão não é mais essa justiça penal vingativa que nós temos, mas implantando já núcleos chamados de justiça restaurativa, práticas de mediação de conflitos, práticas restaurativas. Já tem algum estado aqui no Brasil, como Rio Grande do Sul tem avançado bastante nisso, Pernambuco também tem avançado, e a Defensoria Pública está atuando em São Paulo em alguns núcleos, até em questão da prevenção com menores infratores, para não precisar chegar para a Fundação Casa, ou mesmo para alguns pequenos delitos, né? Trabalho como algumas comarcas de São Paulo junto. Okay. E outra coisa, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, esteve aqui em Santa Catarina no ano passado fazendo um mutirão carcerário. Detectou milhares de processos. Tortura, problemas. Sem benefício, pessoas presas além da conta, e recomendou, ao final, no seu relatório, como uma das principais metas a serem atingidas, a criação da Defensoria Pública. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Nós estamos sobre a hora mesmo. Queria agradecer a presença de todos, da senhora também aqui conosco, em especial para vocês em casa. Conversas Cruzadas vai ficando por aqui. Quem decide e tem opinião, assiste. Até amanhã. Tchau.